Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus. Meus amados, aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro, hoje em mais uma etapa daquele estudo sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você tem nos acompanhado, graças a Deus por isso. Se você não tem nos acompanhado, por gentileza, ouça as mensagens, os áudios que nós colocamos no ar, no nosso canal, os últimos 4, para que você esteja ciente, passo a passo, do que é o Espírito Santo e como fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Se você já é inscrito no nosso canal, graças a Deus por isso. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com pessoas, com mais pessoas, 2, 3, 4 pessoas, a mensagem de hoje. E também deixe o seu like. E escreva nos comentários de onde você está ouvindo e participando da mensagem de hoje. Bem, a mensagem de hoje, eu gostaria de citar o livro de Atos dos Apóstolos para falar mais um pouco acerca do batismo com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Meus amados, vejam, o Senhor Jesus, já depois de ressuscitado, ele apareceu aos seus discípulos por vários dias, falando as coisas concernentes ao reino e deixando claro a sua ressurreição. Logo, ele recebeu a seguinte pergunta dos seus discípulos: se ele restauraria o reino a Israel. É importante falar que Israel, o povo de Israel, vivia submetido às ordenanças de Roma. Roma mandava em Israel, em Jerusalém. Então, eles queriam saber se o Senhor Jesus ele ia acabar com aquela submissão política de Israel a Roma, restaurando Israel a nação, que na verdade Israel é uma nação. Mas o Senhor Jesus deixou claro que o que ele havia reservado para a sua igreja não tinha nada a ver com restrições políticas ou mesmo de nação, mas que eles, os seus discípulos, a sua igreja, receberia poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e elas seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Veja bem, meus amados, ser testemunha do Senhor Jesus é muito mais do que proclamar o seu reino, é muito mais do que proclamar a sua glória, a sua palavra, a sua salvação. Ser testemunha do Senhor Jesus significava ser o Senhor Jesus, ou ser a sua, como posso dizer, ser a sua pessoa, espiritualmente falando, aonde quer
que eles estivessem. Você lendo o livro de Atos dos Apóstolos, após o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, você vê em uma pregação Pedro, ele levando a palavra e conseguindo o arrependimento de mais de 3.000 pessoas que resolveram aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Veja bem, numa única pregação, mais de 3.000 pessoas receberam o Senhor Jesus. Foi Pedro que fez isso? Não. Foi o quê? Foi o Espírito Santo, que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado. Então, foi o Espírito Santo, estando ele em Pedro, que levou a palavra àquelas pessoas e aquelas pessoas se arrependeram. Aquelas pessoas se converteram. A Bíblia também fala que depois do batismo, os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, eles realizavam milagres extraordinários. Bem, esses milagres vieram através de quem? Do Espírito Santo. A palavra de Deus também fala que as pessoas se admiravam das palavras de sabedoria e da desenvoltura e da coragem, da ousadia com que os apóstolos pregavam a palavra. Isso, aquela coragem, aquela desenvoltura, aquela sabedoria vinha de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é importantíssimo na vida daquele que tem um encontro com Cristo, com a palavra de Cristo, com o Evangelho, com a salvação. E muito pouco tem se divulgado, tem se falado acerca do Espírito Santo. Bem, mas vamos agora falar do batismo. O batismo, assim como eu falei da última vez, quando o Espírito Santo ele vem sobre a vida de uma pessoa, é exatamente como o batismo nas águas. No batismo nas águas, a pessoa está condicionada ao batismo. Ninguém obriga ninguém a se batizar. Ninguém obriga ninguém a ir ao dia do batismo, a estar ali, né, pronto para entregar a sua vida para Jesus. Não. A pessoa que quer se batizar nas águas, por exemplo, ela se prepara para aquele dia. O arrependimento está dentro do coração dela, a vontade de entregar a sua vida para Jesus. Então, aquela cerimônia do batismo, ela já está ali, com os 3 elementos preparados: a pessoa, o pastor e as águas. Da mesma forma, quando a pessoa quer receber o Espírito Santo, então ela já está condicionada a receber o Espírito Santo. O coração dela está visivelmente desejoso em receber o Espírito Santo. O coração dela está aberto para a presença de Deus, desejoso em receber a presença de Deus. E aí, essa pessoa, ela vai num culto, por exemplo, de adoração. No caso da maioria das igrejas, o culto de adoração se encontra no domingo. Então a pessoa vai adorar a Deus, a pessoa vai louvar a Deus, a pessoa vai reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua dependência de Deus, que sem Deus ela não é nada, que ela precisa de Deus. Ela vai adorar, ela vai buscar ardentemente. E ela pode até, através de palavras, dizer: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. É necessário, claro, que a pessoa, ela deseje ardentemente, queira que o corpo dela seja morada para o Espírito Santo. É claro que no coração dela não pode haver mágoa, não pode haver rancor, não pode haver ódio. É claro que no coração dela tem que haver realmente um desejo ardente de que o Espírito Santo desça dentro
do coração dela. Mas amanhã eu vou tocar nesse assunto com mais clareza. E eu vou deixar uma pergunta no ar. Pode uma pessoa receber o Espírito Santo, ser batizada no Espírito Santo, antes de ser batizado nas águas? Bem, amanhã nós vamos falar mais a esse respeito. Prepare o seu coração, prepare um copo com água, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, como nós gostaríamos, Senhor, que houvesse na igreja do Senhor, e quando eu falo igreja, eu me refiro a todas as igrejas. Como eu gostaria que todas as denominações buscassem ardentemente o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma unção. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E eu tenho uma certeza que todo aquele que recebe o Senhor Jesus passa a ser acompanhado pelo Espírito Santo. Mas o que eu quero realmente falar é que essa pessoa, ela não apenas deveria ser acompanhada pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo deveria estar morando dentro do coração dela. Os benefícios dela em recebê-lo, os benefícios dela em estar batizada no Espírito Santo. Senhor, que o Senhor possa, nestas mensagens de reflexão, nessas orações, começar desde já a entrar dentro do coração dela, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo convicção que o Senhor Jesus jamais abandona os seus. Toma a vida dela nas tuas mãos. Meu Deus, consagra essa água e que ao beber dessa água ela receba a virtude e o poder de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Um abraço.